Você sabia que o que as pessoas hoje chamam de sucesso pode ser justamente o que está cada vez mais afastando você do seu próprio sucesso? Acaba que hoje qualquer um com microfone e um pouco de atenção vira referência para muitas, milhares e milhares de pessoas. Mas o que de fato é sucesso para você? Eu me chamo Ricardo, eu trabalho há quase uma década com tecnologia e vendas, onde o que realmente eu trago aqui no canal e que mudou a minha vida foi o que eu vivi nos bastidores, foi o que eu aprendi tendo uma visão diferente, uma vida com consistência e disciplina. E é isso que eu compartilho aqui no canal. Conteúdo direto, na prática, sem enrolação, sem edição. E se você curte, já comenta, deixa aqui o like e vamos para mais um vídeo. Eu começo compartilhando brevemente um texto que eu li recentemente na Palavra de Deus no livro de Salmos, que é no Salmo 73. Fica aqui comigo, é rápido, que eu tenho grandes comentários a se fazer. Diz o seguinte, a partir do versículo 3. Pois tive inveja, aqui é o Davi falando, tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas, como os demais. Aí eu vou pular aqui para o versículo 17. Então entrei no santuário, ó Deus, e por fim eu entendi agora o destino deles. Tu os pudeste num caminho escorregadio e os fizeste cair num precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de vapor. Bom, por aqui você já consegue entender e acredito que você não deve querer seguir uma vida onde o sucesso é uma mentira. E aqui eu vou compartilhar nesse vídeo 3 mentiras sobre o sucesso e também vou compartilhar o que é verdadeiramente o sucesso. Fica aqui comigo até o final e bora para esse vídeo. O que eu acredito hoje ser a primeira mentira que o mundo prega, o mundo mostra para nós o que é o sucesso, é mostrando que a sua imagem, a sua aparência é tudo. Aquilo que você mostra, aquilo que você aparenta, é de fato o que você verdadeiramente é e o que as pessoas precisam ver em você. A gente tem muitos princípios que a própria palavra de Deus nos mostra que a imagem, a aparência não é tudo e o que verdadeiramente importa é o coração. Mas a gente tem lições em cima disso, sim. Eu mesmo acredito que todos nós devemos, sim, se importar com a aparência e a nossa imagem. Mas o que o mundo nos mostra é uma sobrecarga, é um exagero sobre essa mensagem, até para conseguir vender e usar o, o mercado e as influências para faturar em cima disso. Então a geração de hoje está cada vez mais segmentada e vista como um sucesso, aquilo que é exposto a seguidores, a curtidas, a comentários. Precisando mostrar valor, prova social, um corpo estético, uma imagem, um status em cima de viagens, casa e carros. E o tempo todo as pessoas eu vejo que não entendem que de fato o que é sucesso não é o que é mostrado, mas sim aquela firmeza. Porque quando você entra na casa de alguém ou quando você conhece alguma pessoa que tem uma vida de status e você vê o íntimo ou a vida por dentro, por trás dos bastidores, você vê que não é tudo aquilo. E você vê que aquela firmeza que ela mostra nas redes sociais, de fato, não é nada. E o mundo tem um conceito de sucesso que muda, né? As tendências, aquele hype, aquela tendência que muitas das vezes agora virou febre, agora virou meme, ou agora é a moda, é o look, né? A tendência do ano, da estação. Mas aí acaba que quem vive com base nisso, quem depende disso, vive perdido, vive a todo momento tendo que se reinventar e sair da roda. E não estou dizendo que a gente não deve se atentar a isso também. Nós temos que estar preparados e saber lidar com este mundo, porque nós, nascidos de novo, quem entende o que eu vou querer passar aqui até o final, fica comigo, vai entender que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós não devemos cooperar e co-participar deste mundo com base no que a gente hoje acredita e que é o verdadeiro sucesso. Então, assim, o sucesso de verdade não tem que depender de status, de mudança de hype, de tendência. Ao contrário, a palavra de Deus é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Ela não muda, é a mesma de ontem. O Deus do antigo é o mesmo do novo. O Deus de 2.000, 3.000 anos atrás é o mesmo de hoje. E o mundo não.
No mundo você pode ter a certeza, até mesmo com essas recentes guerras que estão ocorrendo no Brasil e no mundo agora, amanhã ou depois tudo, exatamente tudo pode mudar. Não fique dependendo disso, não acredite nessa primeira mentira do sucesso, que muitas das vezes as próprias pessoas e até mesmo casais, eu me lembro e recordo de um vídeo que eu vi de um shorts daquele cara que é apresentador no Big Brother. Eu não assisto Big Brother, mas eu vi o corte que ele postou e compartilhou dizendo que, na opinião dele, a felicidade de um casal é inversamente proporcional à quantidade de posts do casal. E aquilo me impactou, até porque hoje vai fazer 2 anos e meio que eu estou sem redes sociais. Eu saí do Instagram, mantenho apenas minha rede social profissional, que é o LinkedIn, e agora com o YouTube. Então, eu vejo quanto diferença isso fez na minha vida. E eu vou tratar um pouco disso também mais para frente. Eu vou ir para a segunda mentira que o mundo hoje nos mostra, que é você ter o controle e você conseguir vencer cedo na sua vida. Você conseguir ter as rédeas, o controle nas suas mãos, e com isso você também conseguir mostrar que você conseguiu a tua liberdade, o teu controle, as rédeas da sua vida desde cedo. Você não dependeu dos outros, você conseguiu trabalhar com a internet. Hoje é uma das promessas, né, que muitos youtubers fazem. Então pode parecer que você tem um controle, então você vai se sentir que você pode tudo, que você não sente nada, que você é muito bom naquilo que você faz. Então o mundo também mostra que você pode ficar rico, né? Fique rico rápido. Tenha o 6 em 7 em marketing digital, em vendas. Mas olha, aonde você coloca o seu coração, me diz como você trabalha, e você vai entender aonde que vai estar a raiz daquilo que vai te, muitas das vezes, corromper. A estabilidade não deve vir de velocidade. Quem entende isso é um código, quando muitas pessoas falam hoje, que se você entende, você consegue ver que a estabilidade verdadeira, ela vem de profundidade, ela vem de raízes, ela vem de você conseguir firmar a sua casa, a sua família, a sua forma de pensar, o seu mindset. Você, quando tem uma metanoia, você consegue aprender e ver que muitas das vezes a realidade que você via, hoje você acaba vendo com outros olhos. E você consegue ver que essa estabilidade que você precisa manter é diferente da que o mundo promove. E aí sim, você consegue caminhar, inclusive, para viver o que a Bíblia nos mostra, que é a paz que excede todo o entendimento. Porque ninguém consegue entender como que essa pessoa passa e passa por dificuldades, mas ao mesmo tempo ela se mantém de pé. Não sei se você conhece alguém que é assim, que consegue vencer. Não é que ela não sente dor, que ela não enfrenta dificuldades e ela não quer ter sucesso, por exemplo. Mas ela vence, na verdade, ela já tem os sucessos dela dia após dia. E eu vou para a terceira mentira, que é a aceitação. É a métrica que o mundo hoje promove como sucesso. Você mostrar que você é aceito, que você tem, desde a primeira mentira, como seguidores, curtidas, define basicamente como você deve viver e o que é bom para você. E não você mesmo, você vê o que o mundo vive e você se define a partir disso. Acaba que as pessoas hoje não estão sendo mais elas mesmas. Com certeza você deve conhecer alguém ou algum influenciador que, na prática, ela não é aquela pessoa. Não só porque na vida real ela não tem aquela firmeza que eu comentei, mas porque de fato não tem nada a ver com o que ela compartilha, com quem ela demonstra ser na frente das câmeras, na frente das telas. Mas por quê? Para ter uma aceitação, para ter uma validação e a métrica dela, que ela está indo bem, que a vida dela está fazendo sentido. Pobre coitada, entender que, infelizmente, isso aí vai corromper cada vez mais a mente dela e ela está sendo coparticipante com o inimigo para destruir cada vez mais esse mundo e fazer com que o verdadeiro sucesso não seja compreendido. Acaba que, então, seguir o fluxo das outras pessoas e não o seu vai te levar a um falso sucesso. Não é sobre você agradar, não é sobre você estar disposto a pagar o preço, como hoje na internet fala. Esse tipo de preço, principalmente. Mas o que eu quero trazer aqui é sobre você estar alinhado com o verdadeiro propósito e a vontade que Deus tem para suas vidas. Vamos tratar em cima disso agora.
E eu vou te mostrar o que é verdadeiramente o sucesso. O que você hoje tem que buscar, o que você hoje tem que entender como a verdadeira forma de você conseguir uma vida estável, uma vida com felicidade, não somente com alegria, que a felicidade muitas vezes é momentânea, a gente consiga ter uma paz e uma felicidade que pendura durante os meses, durante os anos. E o primeiro fator que eu acredito contribui muito para um sucesso, que diz respeito a uma pessoa que tem sucesso, é alguém que consegue ver propósito acima de valores. Perdão, propósito acima de vontade. No quesito do seguinte, quando eu falei valores, eu quis dizer que aqueles valores que ela acredita estão muito acima da vontade e dos desejos dela. Porque hoje, se eu falar aqui que nós todos aqui, ou por exemplo eu, não gostaria, principalmente lá atrás no passado, de ter uma conta bancária cheia, de ter números e materialismo, né? Um carro melhor, uma casa melhor, um status, poder sair e viajar, fazer a viagem dos sonhos. Eu estaria mentindo, mas o que vem antes disso? O que você acredita ter de valores e propósitos que estão acima disso? É aí que as pessoas muitas vezes se enganam. E quem consegue vencer isso, negar a si mesmos, porque esses desejos muitas vezes podem não sair da gente. Aquele desejo de ter a determinada viagem, você pode não deixar de ter, isso não se torna por si só um pecado. Agora, quando isso te tem, aí que vem o problema. Quando você depende disso para você ser feliz, ou quando isso está acima do que Deus tem para sua vida, aí pode ter certeza que uma hora ou outra você vai cair. Esse sucesso, ele pode até vir, mas é momentâneo. A própria palavra nos diz que quem quiser ser o maior, seja o menor. Isso é muito forte porque Deus trabalha em decorrência de toda a Escritura, toda a Bíblia, em cima de um coração humilde. Porque justamente ele não consegue utilizar uma pessoa para o seu propósito, para levar tanto o evangelho adiante, conseguir tocar e fazer aquela pessoa não depender apenas dela mesma, mas do que o Senhor pode promover e fazer conosco. Nunca uma pessoa que é orgulhosa ou que acha que é autossuficiente ou que pode conseguir aquilo sozinho, ele vai conseguir usar. Ele não consegue. Ele não consegue da forma que ele deve. Então ele primeiro trabalha, ele molda para aquela pessoa ser humilde. E depois a Bíblia também nos mostra que Deus dá graça aos humildes e resiste aos orgulhosos, lá em Tiago 4:6. O maior não é aquele que impõe. Eu tive uma chave também virada em outro vídeo que eu assisti recentemente, que diz o seguinte: a pessoa mais poderosa que já pisou nessa terra, a pessoa que mais poderia realizar não somente milagres, mas coagir em cima de todas as leis que existem, em cima de poderes e influências nesse mundo, nessa terra, ele simplesmente não utilizou de todo o poder que ele tinha. Ao contrário, ele se reduziu, ele deixou de utilizar o poder que ele tinha e ainda sofreu a morte e a dor de cruz. Estou falando aqui de Jesus, que poderia se livrar da cruz, ele poderia simplesmente descer e não fazer nada. Ele podia acabar com o que ele quisesse, fazer com o que ele quisesse das pessoas, daquele momento, daquela tragédia, mas não. Ele tomou para si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e hoje, através das suas feridas, nós fomos sarados. O que eu quero dizer com isso? Poder, o verdadeiro poder é você ter a possibilidade de conseguir acabar com aquilo, você conseguir resolver a situação que você precisa resolver, mas você mesmo assim não resolver. Você sentir que para o seu propósito e para a mensagem que você deve levar adiante ocorrer, você não pode, não deve utilizar da sua força bruta, no nosso caso, da nossa, muitas das vezes, grosseria, da nossa intervenção, o homem com a sua masculinidade, com o seu poder, utilizar da sua força para resolver a situação. O verdadeiro homem é aquele que se controla, é aquele que sabe a hora, a forma de agir, quando agir. Então, quando você consegue entender esse sentido, você adquire um dos pilares que eu acredito fazer muito sentido para uma pessoa que tem verdadeiramente sucesso na vida.
E o segundo, que também é um dos mais importantes na minha opinião, é o seguinte: inteligência emocional. Que o mundo hoje não trabalha em cima disso, trabalha na verdade ao inverso, para você justamente não ter. E o pouco que você pode muitas vezes ter, cada vez ir ficando mais escasso. E se não é hoje o caso próximo que pode estar acontecendo dentro da sua vida, mas pode estar ocorrendo mais próximo ainda com seus familiares, seus filhos, seus irmãos, porque a internet hoje ela nos toma. Ela mostra, a ciência comprova também que o cérebro literalmente apodrece com as redes sociais, com vídeos curtos. Então que hoje a gente pense que a inteligência emocional é como a gente tomar as rédeas da nossa vida com sabedoria. É a gente sentir que a gente não deve se entregar aos prazeres momentâneos, pensar a longo prazo, se antecipar para eventos futuros. É basicamente não ser dominado, é decidir dominar. São formas de se pensar diferentes. Quando você consegue ver que você tem um poder para dizer o não, e você de fato consegue dizer esse não, você tem o controle. Você não se deixa um relacionamento te dominar e te acabar. Não tirar a sua noite de sono, porque o sono tem esse poder restaurador e muitas pessoas hoje têm insônia, têm problemas com sono porque elas não conseguem de fato ter uma noite tranquila. Isso mostra o quão fracos emocionalmente nós estamos. Então acaba que no meio da multidão você pode estar apagado, fraco e muitas das vezes parecendo que você não está bem. Mas para quem tem inteligência emocional e não se deixa levar por esse mundo, não se consome o dia todo por meio de vídeos curtos e não faz o que o mundo acredita fazer mais sentido, o que é mais legal, e você muitas das vezes está no secreto, você está ali com a sua família, você não está postando, mas você está simplesmente vivendo, aí você está vivendo o que Deus quer e você está tendo a inteligência emocional para lidar com as situações. Que aquela pessoa que muitas vezes está do outro lado mostrando que está tudo bem, de fato não está. O sucesso então é estar firme onde ninguém vê. O mundo hoje mostra que quem está postando, quem é influente, quem é jogador e quem é artista está muito bem, porque, nossa, olha bem como que tá, olha aquela vida, olha aquela casa, aquele carro, aquela viagem. Mas não, às vezes a pessoa ao lado dela, o seu irmão, o seu primo, que não é famoso, não é influente, não tem esse status, não tem essa vida, mas está muito melhor aqui, está muito mais tranquilo, conseguindo deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Eu pelo menos, me questiono e penso muito, por exemplo, na Virgínia, que vem falando direto nas redes sociais. Eu não acompanho esses influenciadores, não vejo, mas como que ela tem essa capacidade já de estar divulgando casa de apostas, né, essas bets, e as pessoas por trás disso também apoiando ou seguindo, porque você pode não dizer que apoia, mas quando você segue e acompanha, você está de certa forma promovendo isso. Acaba que por dentro eu acredito que essa pessoa pode não deitar a cabeça no travesseiro e dormir corretamente, da melhor forma. Ou se consegue fazer isso, você já deve imaginar que tipo de pessoa cada uma é. E eu acredito que eu não deva ter como princípios para mim esse tipo de sucesso, que você também não deseje ter. Não busque isso, não busque dinheiro a todo custo, não busque sucesso financeiro e prosperidade a todo custo e qualquer forma. Não vale a pena. Eu lhe garanto que não vale a pena. Eu vou para o terceiro tipo de sucesso que eu acredito aqui para nós fazer muito sentido, que é o seguinte, é não cair na tempestade. O verdadeiro sucesso é aquele que não desmorona e não cai quando as adversidades acontecem, quando alguma influência ou algum decreto ou algum desastre, algum evento que pode nos abalar, pode nos destruir, faz a gente jogar a toalha. Você vê aí quantas pessoas hoje, muitas das vezes, jogam a toalha, abandonam a sua fé, ou até mesmo tiram a própria vida, no meio de uma dificuldade, no meio de um tormento. Então, aquele sucesso que é verdadeiro, que não é momentâneo, é aquele que não vai cair com base na tempestade. Ele vai ter uma base firmada na rocha, bem como eu comentei lá no início. Quem tem as raízes certas no lugar certo é aquele que vai crescer e não vai cair com as oscilações da vida.
Olhe como isso é forte. Eu até indico aqui um livro muito bom, muito poderoso, que é o livro Enraizado. Vou até deixar na descrição aqui o link desse livro, porque é um livro que mexeu muito comigo, um livro que fala sobre você conseguir criar essas raízes profundas e você não deixar com que o sucesso que o mundo prega venha se desmoronar e venha derrubar a sua vida. O quarto e último sucesso que eu quero comentar aqui, que a gente deve ter para não escorregar nos desafios da vida, é o seguinte: o autocontrole e o autoconhecimento. Para fechar aqui, olhe com chave de ouro. Saber quem você é sem depender da opinião dos outros e você conseguir, no meio de pessoas que dizem que você é X, mas você sabe que você não é aquilo lá, você sabe que você é Y. Principalmente o que a palavra diz que você é, independente do momento que você esteja. Se você muitas vezes foi fraco um dia, mas você sabe que por meio de Jesus você é mais forte hoje. E se você não acredita e você desiste, você é como a correnteza que vai e passa. E não, que nós possamos ter autocontrole e autoconhecimento, sem depender de opinião dos outros. O verdadeiro sucesso é aquele que consegue ter o controle de quem é, consequentemente, controla as suas próprias emoções, controla as rédeas da sua vida e ainda assim sabe quem é em Jesus, quem é em Cristo, na sua vida, no seu trabalho, independente de quem ofenda, de quem ataque e da tribulação que vier, do desafio que vier. Não por curtidas, então, não é por elogios, por likes, compartilhamentos, ou muitas das vezes, na questão que eu falei de trabalho, não é encargos, mas assim, é pela verdade, e a verdade é aquela que você acredita, que você coloca em sua mente. A Bíblia também mostra que aquilo que o homem imagina em seu coração, assim ele é. Aquilo que ele pensa, assim ele é. Que você pense que você consegue vencer os seus desafios, que você é mais forte do que pensa. Porque assim, você vai conseguir vencer. E você ainda assim vai saber que por mais que alguma pessoa diga o contrário de você, o que você já decretou está dito. E aquilo que você sabe que é verdade vai prevalecer. Quem você é, você não precisa provar. Esse é o verdadeiro sucesso. Daquele que não quer resolver o mal com o mal, não quer se vingar. Quer para Deus, deixa para Deus. A vingança cabe a Ele. Mas quem vive o propósito de fato, ele não precisa competir, ele não precisa provar nada a ninguém e ele sabe quem verdadeiramente ele é. Esse é a virada que eu queria passar também agora, para você entender o seguinte: a aparência, então, a velocidade que hoje o mundo prega para você ficar rico rápido, para você vencer e ter um relacionamento quanto antes, você conquistar mais pessoas, né, no relacionamento, nas mulheres, com os homens, e você ter esses seguidores, você ter aplausos. Mas o sucesso não é esse. O verdadeiro sucesso é você ter essa profundidade que eu falei, essas raízes. Você ficar ancorado na que a palavra de Deus diz, não que o mundo prega. E você ter a constância. Você não cair, não oscilar com as dificuldades na sua vida. O que você acredita nisso? Concorda comigo? Discorda? Quero saber a sua opinião. Diz aqui para mim nos comentários o que é sucesso para você hoje, com sinceridade. Se você aceita também um desafio prático aqui hoje, desconecte das suas redes sociais. Trago mais uma reflexão aqui. Eu não sei se você já ficou sem redes sociais, mas eu quando fiquei, por exemplo, você vê que quem de fato é para prevalecer, prevalece. E muitas das vezes não sobra ninguém para te chamar uma mensagem, ver como você tá. Porque aquilo que ela já tinha de você nos status, nos stories, nos posts, ela não tem mais. Ela já consegue ver os outros milhares de seguidores que ela tem e você era apenas um número. Acredita que não? Faça teste. Me diz aí depois como é que foi, conta pra mim. Fica um dia sem redes sociais para sentir o que ainda te domina também. Fica aí o desafio. E lembre-se, a base firme, a mente em paz.